gente comentou que ia falar de sabático, autoconhecimento e tudo. Trabalhava no Brasil, sou publicitária de formação, sempre trabalhei aí no mundo da Matrix, nas firmas tudo. É engraçado porque eu sempre falei que trabalhava na firma. Então, teve muitos momentos da minha vida onde eu tive muitas dúvidas, será que era isso e tal, e nunca dei atenção para esse sentimento que estava dentro de mim, essa dúvida ia deixando de lado, deixando de lado. Até que teve um momento em 2013 onde eu tive um mega burnout, assim, quase entrando em crise do pânico. E aí eu decidi escutar aquela voz que me falava do que eu queria muito, que era o sonho de morar fora, de ir para fora, mas esperou chegar num momento assim super crítico. Tomei a decisão, resumindo um pouco a história, né? Porque a decisão não foi assim tão tipo, oi, vamos lá, pessoal, agora a gente se muda, né? É, vim para cá de férias e nessas férias, umas férias eu voltei decidida, vou embora. Voltei fazendo todo um plano, né, do sabático, bullet points no avião, de tudo aquilo que eu tinha que fazer para poder fazer essa mudança. Então não foi uma coisa assim de pegar a mochila e sair por aí. Eu dei uma organizada, né, uma aterrissada na ideia, tirei meu passaporte português e um ano depois eu estava chegando aqui. E aí sim, aqui eu me planejei para ficar 6 meses pelo menos sem fazer nada, simplesmente vivendo a vida. Eu digo para as pessoas que eu cheguei aqui com aquela ideia de. Sabe aquele filme do Jim Carrey que ele diz sim para tudo? Muito bom. Eu cheguei aqui nesse mood, né? Claro, eu vinha de uma fase de 100% responsabilidade, a vida inteira super responsável. Por mais que eu apertasse o botão lá embaixo e dizer sim para tudo, eu não ia conseguir fazer nenhuma coisa irresponsável, porque não era possível naquele estado de como eu cheguei, né? E nisso foram 3 meses de muita alegria, descoberta e tal, e aí de repente vem uma grande onda, né? Tipo, veio uma grande depressão, o que eu tô fazendo aqui, o que eu realmente eu quero. Tenho mais 3 meses do que eu tinha planejado, não vou voltar para o Brasil, não quero fazer mais o que eu fazia no Brasil, não quero fazer o que eu fazia no Brasil aqui agora, o que vai acontecer? E aí você entra em todo um processo, né? Foi aí onde se acelerou o meu processo de autoconhecimento, que foi super intenso, né? E aí, hoje, analisando e olhando para trás um pouco, eu vejo que eu já estou no processo de autoconhecimento faz tempo, mas eu não dava a devida atenção a ele, né? E por que isso? Outro dia, uma amiga até, a gente conversou, eu vi de 2006 uma foto que eu estava num retiro lá em São Tomé das Letras, em pleno carnaval, entendeu? Era carnaval e eu viajei com uma galera que chama Consciência Cósmica. E aí, Oi, já era no o carnaval, começo. aí, mais ou menos o começo, tipo, já tinha de antes, para eu chegar no nível de, do nada, né, com a consciência cósmica, com pessoas que eu nunca vi na vida. Minha irmã foi me deixar lá, a gente ia de ônibus, e ela, meu, você tem certeza que você quer ir com essa galera? Você não conhece ninguém de ônibus, Camila? Eu falei, me deixa aqui que eu vou. E era isso, então um carnaval eu tava lá em São Tomé das Letras, o outro eu tava em Salvador, arerê total. Então, eu ficava nesse stick e puxa até que chegou 2013, tive esse negócio, né? Foi um momento muito duro, vim para cá. E aí aqui, de novo, eu tive esse momento, começou a diminuir os espaços dessas contrações, né? De algo aqui dentro que estava querendo conversar comigo. Comecei a fazer processos de coaching, comecei a buscar terapia, diversos tipos de ajuda, desde as mais místicas, as mais tradicionais, e também comecei a me desenvolver nessa área, né, de estudos e formações. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, caceta, eu não quero mais fazer, né, já fiz tanto, pelo menos vou fazer isso e vou me formar. E aí foi indo, foi indo. Nisso, depois de um primeiro processo de coaching, eu lancei o Respira Barcelona, que é uma marca que, né, aqui fui lá no Barcelona Ativa, que é como o Senac, o Senac no Brasil? O Senac, acho que é de empreendedor, né? Sebrae. Sebrae, Sebrae. É como o Sebrae, que dá auxílio, que forma, que ajuda. Claro, sozinha, né, empreendedora, aquilo você sabe bem, né? A gente chuta, vai pro gol, a gente faz um pouco de tudo e conta, né, com os amigos. Eu falo que todos os meus projetos eles foram construídos com muito amor e amizade, porque realmente investimento não teve. E o Respira Barcelona nasceu. Começou com, eu dizia muito para as pessoas, né, que era eu e o sócio. Peraí que eu vou desligar o WhatsApp aqui, senão vai. Aí.
Era eu e o sócio. E aí todo mundo perguntava, meu, quem é seu sócio? Eu falava, ó, o sócio tá lá em cima, né? Na verdade, que é o meu coração, é o que faz bater meu coração, é o sócio, né? E, e com isso foi uma pessoa que me indicava, e muitos amigos que incentivavam, vinham para cá, né? O Respira Barcelona, na verdade, ele nasceu. Eu tô falando demais em qualquer coisa, você pergunta aí, eu vou, se deixar aqui, ó, eu vou embora. Não, vamos junto. Acho que conta essa introdução e tal. Eu acho que daqui a pouco a gente vai entrando no processo de autoconhecimento em Santiago de Compostela, mas acho que faz parte Tá. da jornada aí. Não, e o Respira, porque assim, tudo eu vejo que as coisas, mais ou menos, alguns processos se repetem, né? Que é o que eu vejo hoje com a minha vida e com as pessoas que eu tô atendendo também. Porque o Respira Barcelona, por exemplo, ele nasceu, ele começou, eu fazia guia para brasileiros, eu era, né, saía traduzindo e aí, mostrando a cidade para as pessoas. No quinto tour, eu falei, meu, eu não sou guia, cara. Não aguento mais falar sobre a Sagrada Família, isso aqui não é para mim. E aí apareceram outras oportunidades de participar de feiras. Aí eu falei, putz, isso aqui já é evento, já é mais a minha área. E aí eu comecei a entrar na área de eventos, foram aparecendo as pessoas certas, eu fui me abrindo, fui confiando. Quando eu vi, eu estava fazendo evento com o Messi, com o Neymar, foram grandes marcas que vinham para cá. Então, assim, acabei virando um pouco referência de muitas empresas no Brasil que eu contratava antes, quando eu estava trabalhando aí, e passaram a me contratar aqui. Quando você já estava aqui, perfeito. E aí, bom, isso, tô aqui há 6 anos, né? Então, assim, primeiro ano, aquela coisa, segundo ano se organiza, no terceiro ano deu uma estabilizada, terceiro, quarto ano, e aí, de novo, eu falei, uau, tô reproduzindo o que eu era no Brasil, né? Essa coisa de você entrar numa No looping. loucura e aí eu fazia os projetos e ia viajar, fazia os projetos e ia viajar. Então, a mesma história, né? Do Carnaval de Santo Tomé das Letras e o Carnaval de Salvador. Fazia um projeto, eu ia viajar. Só que eu comecei a viajar para esses lugares mais inspiradores, transformadores, como o Caminho de Santiago, que foi o primeiro. Depois Bali, Glastonbury, onde tem Stonehenge. Então, e cada um desses lugares também, né? Encontrava novas pessoas, novas formações, novos terapeutas e várias coisas que foram acumulando e muitas experiências, né? Interessantes. Na segunda viagem, então, eu fui fazer o caminho. Na segunda viagem, eu já tive essa inspiração, né? Quando fui fazer o caminho, foi sem querer. Eu estava num processo, assim, que deu uma estabilizada nos jobs. Eu estava assim, meu, eu não sei, essa vida de empreendedora ainda não tinha me acostumado, né? De não Uhum. ter o salário todo mês na sua conta, aquela coisa, né? Uma vida inteira trabalhando na É. firma. E de ter E um aí, salário que é diferente, né? Cada mês ele é um salário. Só que as cada suas vez ele é contas, uma surpresa. elas são as mesmas, né? E assim, aí você fica tipo, será que vai ter? Será? E, né, era uma coisa assim, evento, você não sabe quando vai vir uma empresa, não é toda empresa que vem sempre, não é que nem, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, que tem o mercado. Então, assim, era um negócio que eu ficava, não, sócio, ajuda aí, né? Aí o sócio sempre, né, essa coisa de se você, não, confia, confia, e vai, confia, e Uhum. vai, e as coisas foram se encaixando. Fui pro caminho, no caminho eu já estava um pouco assim, de novo, e agora? Um medo e muita transformação interna. Na segunda viagem, que foi para Bali, aí eu tive esses insights, falava, caramba, meu, isso que eu estou vivendo é muito legal, porque eu gostaria de poder oferecer isso para as pessoas, né? Com todo o background, esse know-how dos eventos, de receber gente de fora, né? Do turismo, e mais a questão do autoconhecimento, né? De buscar Uhum. algumas coisas. Isso começou em Bali, onde eu tive várias experiências muito interessantes lá, e eu falava, poxa, é isso que eu quero Uhum. fazer, que não é só a questão do autoconhecimento, né? Porque como eu fui em muitos retiros, como eu falei, Uhum. eu sempre era um pouco a rebelde do retiro, né? Então, assim, esse retiro de silêncio eu nunca fiz, porque eu já sei que não vai rolar. Mas não estou criticando, né? Para algumas pessoas é muito bom, é legal. Então, assim, para mim não funcionava. Para mim, o que funcionava era eu queria estar naquele lugar e, ao mesmo tempo, me divertir, porque desfrutar do lugar, da natureza e não estar o tempo inteiro numa sala trancado, namastê, todo mundo de branco, né? Então, era uma coisa que eu via isso, falava, poxa, isso não tem. É. Isso hoje ainda não encontrei, né? E aí foi onde surgiu a ideia de criar o Inspire Journeys, né, que é o que eu hoje estou trabalhando, e o Caminho é um dos carros-chefes,
que é justamente fazer a união dessa coisa, que eu chamo uma espiritualidade prática e real, e não é só ficar lá, né, no autoconhecimento, estudando e se estudando, mas também desfrutar, porque isso é uma parte do seu estudo, isso é você Sim, também, né? A sim. gente, no alto da montanha, lá é muito fácil, tá todo mundo assim, aí você volta pro seu dia a dia, rau, morde a pessoa do lado, Dia a né? dia te consome de volta, né? Acaba que você não. E Te traz de como é que é volta. esse processo, Camila? Assim, quanto tempo leva a caminhada, né? O caminho? O E, caminho. enfim, quais são as atividades que tem lá? Então, no caminho, eu comecei a fazer o caminho, e é o que hoje, ainda esse ano, está rolando, que é o caminho até Fisterra, que é um caminho diferente. Ele sai de Santiago de Compostela, ele não chega em Santiago, né? O ano que Uhum. vem eu já vou fazer. Ó, tem uma geladeira aí, hein? Um Fui eu pé. que tirei. Fui eu que tirei aqui. Peraí, eu vou descobrir isso aqui. Aí, tô de volta. Aí. Não, o caminho é. A gente tem diversos caminhos, né? Isso as pessoas não têm a menor ideia, porque elas acham que só tem um caminho que leva a Santiago. Até eu tô com um guia aqui, para você ter uma ideia. Eu não sei se você também sabe, mas, meu, esse aqui são os caminhos da Europa, ó, tá vendo? Tem diversos caminhos de Santiago. Você Tem pode caminho sair de que vários pontos, né? você pode sair de Dublin, de Paris, meu, tem um montão, entendeu? Então, o caminho que eu faço, ele é o caminho hoje que ele sai de Santiago de Compostela e vai até Fisterra. Fisterra chama-se o fim do mundo, né? Ali, antigamente, os antigos romanos colocaram esse nome pelo fato de ser, eles achavam que ali era o fim da Terra, porque desde ali, no Atlântico, o sol se põe ali, você não vê nenhuma porção de terra mais, né? Sim. Esse caminho, normalmente, você consegue fazer em uma semana. Eu quebro ele de uma forma diferente, né? Normalmente os peregrinos chegam a Santiago, aí eles têm aquela sensação que, ai, não acabou o caminho, eu quero fazer mais um pouco. Então eles andam mais 4 dias até Finisterra, porque realmente é uma experiência muito transformadora. E qualquer caminho, qualquer trecho que você faz, você sente, né? Existe ali uma egrégora, você entra em processo, não tem jeito. É um veículo, eu chamo que é um veículo físico para você ter uma transformação e uma limpeza emocional, porque você está em movimento, você não vai circular, você sai de um lugar e vai para o outro. Então você deixa coisas para trás. Né? E a proposta essa de Fisterra é justamente isso. O que você quer levar para o fim do mundo? Né? O que você quer se libertar? E aí se permitir viver essa experiência desde esse lugar, com esse propósito, né? Onde, então é isso. Normalmente são 88,5 quilômetros. Você pode fazer ele em 4 dias, mas assim, eu não recomendo. Eu mesma nunca fiz em quatro Uhum. dias, porque é Que é para quem pesado. quer ter calo também, né? Pra quem É calo, quer bolha. sair do caminho sofrendo um pouco. É, o que eu gosto de fazer e a forma que eu organizo, até agora eu tô com uma pessoa, não sei se ela tá online, mas eu tenho uma pessoa que tá fazendo o processo comigo e que tá lá, quis ir sozinha, mas tá fazendo esse processo. Então, eu organizo toda a parte, né, de hospedagem, quebro o caminho em no máximo 15, 20 quilômetros, que aí é uma coisa razoável de você caminhar, você vai se cansar, você vai se superar, mas não vai se matar. Uhum. E contrato transporte de mochilas também, então a gente não carrega a mochila grande, a gente tem lá o serviço de transporte, quem quiser carregar pode carregar. Né? Mas eu costumo dizer para as pessoas que o pesado a gente leva aqui dentro. Né? Então, Perfeito. assim, a mochila, você chega lá, você consegue estar mais leve para trabalhar realmente e olhar para dentro. Porque quando você está caminhando, querendo ou não, você pode estar até em grupo, né? Os grupos que eu faço são reduzidos, máximo 8 pessoas, e é como se você também tivesse sozinho, mas a questão é que nos momentos no pueblo, quando a gente chega nos vilarejos para comer, aí tem aquela integração. E se você não quiser, é uma das regrinhas que eu coloco no começo, né? Uma regra não, mas assim, as recomendações, ó. Galera, estamos aqui, as atividades vão ser essas, a gente vai parar em alguns lugares, vamos fazer uma meditação, algum exercício de mindfulness, ok? E aí vai de acordo com o tema né, eu sempre faço uma sessão antes com cada pessoa, já dou as dicas de como ela trabalha o propósito dela até o fim do mundo. E aí, meu, se a pessoa quer andar sozinha, ela vai virar pro cara do lado e vai falar assim, desculpa, mas eu tô precisando ficar sozinho, o outro não vai ficar chateado, Sim, ela tá porque na vibe de andar, é o combinado, né? Faz é parte o do processo. combinado, então tá todo mundo meio que na mesma vibe, né? E Uhum. é legal, porque assim, no final das contas, quando a gente vai em grupo, no final acaba rolando uma confraternização, né? Que eu
costumo dizer que o caminho ele é uma grande... é uma grande constelação familiar, um grande sistema, né? Porque ninguém está ali no seu caminho por acaso. Nem o Uhum. grupo, nem eu, nem aquela vaca que aparece, o gato, o passarinho, tá, tudo ali faz parte do seu processo, entendeu? Sim, sim. Aquela pedra, e eu achei legal o que você falou, que é que muitas vezes, por exemplo, eu fui para Santiago 2 vezes, mais jovem, e aí eu fui também esse ano. E aí uma percepção que eu tinha, até antes da gente conversar, é que rolava um pouco de sofrimento no caminho, né? Que as pessoas, eu via as pessoas chegando ali em Santiago de Compostela e via a galera chegando muito cansada e tal, e com aquela emoção e tal, mas me passava uma sensação de exaustão, né? Sim. E é legal que você trouxe que assim o processo que você tem, né? O projeto que você conduz é muito mais para a pessoa não passar o tempo todo ali com a mochila caminhando 12 quilômetros, 15 quilômetros por dia, mas muito mais como é que a pessoa consegue fazer toda a jornada aí, né? Todo o É, processo, conduzir ela, acompanhar ela no processo dela, né? Eu não acompanhar no interfiro processo, muito. só que de maneira leve, né? Não de assim, não é um caminho sofrido nesse sentido. Não, e também Físico, assim, né? vai ter as atividades que eu vou propor e que a gente faz nos pueblos, e também vai ter os momentos que a gente vai se divertir e vai ter momentos de que precisa estar livre ali, estar solto, que a pessoa precisa interagir com outros peregrinos, conversar com a pessoa da terra, perguntar sobre aquela comida específica ali. Tem que ter todos esses momentos em equilíbrio, né? Então eu procuro muito respeitar todos esses timings, mas sem perder o propósito, para que a pessoa Sim. realmente consiga viver isso da forma mais intensa possível, porque é aquele negócio, né? A galera que está na firma, eu já tive na firma, ela trabalha os 12 meses para poder ter 20 dias de respiro. Então, assim, esses 20 dias, muita gente que começa a entrar no propósito, nessa questão do autoconhecimento, ela já não quer ir para Miami fazer compras, ela já não quer ir num negócio que é tudo grátis, ela quer experiência, ela quer. E muitas vezes não tem alguém para acompanhar ela É, nessa viagem, não tem aquela amiga que não tira férias no mesmo período e tal. Então, é uma forma de aproveitar e que eu digo de fazer um mini sabático, né? Tem gente em exatamente. São Paulo que, da onde eu vim, não tem tempo para meditar, né? As pessoas pedem para fazer sessão às 7h30 da manhã da mesa do escritório. Eu falo, nossa, se fecha aí então, porque assim, a gente vai meditar e se você tiver vontade de, sei lá, de expor alguma coisa, tem que ter privacidade para você conseguir ficar à vontade, né? Então é Sim. muito. Eu consigo entender o pessoal, que é duro, Sim, sim. mas E aí a e como Carol fez uma pergunta aqui que é como mudar a chave e assumir que uma mudança é necessária, né? Quando que daí, se você contou um pouco da sua história, né, que você vivia sim. nesse mundo firma e esse mundo muito mais puxado, e aí veio fazer um sabático e tal, acabou se descobrindo e fazendo todo esse processo de autoconhecimento. Qual que é o clique, né? Acho que a pergunta aqui é quando que a pessoa, de fato, ela percebe que ela precisa fazer algo nesse sentido. Quando o que eu digo é assim, é uma história. As mudanças, quando a mudança chega, a pessoa sente, porque ela não tem como trocar, ela não tem como parar a mudança. Ela é tipo, é, não é um tsunami, digamos que chegou um furacão. O furacão vem, você Uhum, não para o furacão. Então, quando a mudança chega para você, ela chega. Aí você uhum. tem a opção, né, de entrar no olho do furacão e ficar ali rodando. Ou você fica ali debaixo do furacão e olha e vê o furacão rodar, e aí você tá, né? Porque aí você tá na sua verdade, ou você Uhum. vai girar com ele. E aí é o negócio, não tenho tempo para nada. Essa minha vida é um caos. Não, porque eu não posso parar para falar com meus filhos. Imagina que eu vou conseguir meditar. Ou eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro. Então a pessoa começa já dar um monte de desculpa que ela tá rodando. Ela tá no Uhum. furacão, né? Então esse é o momento. Aí o furacão vai embora, aí ela aterriza de volta. O furacão mexeu com um monte de estrutura dela, levou algumas coisas. Aí ela olha, em vez de ela ressignificar aquilo e começar a trabalhar, acolher aquela tristeza ou tentar olhar para dentro, né? Ou buscar ajuda para olhar para dentro e ver, ela maqueia. Tô forte, tá tudo ótimo. Começa a colocar os móveis, todas as coisas no lugar que o furacão levou. Aí vem o furacão de É, novo, né? Entendeu? Então, exatamente. assim, isso é o padrão que vai se repetindo, né? Sim. Então, são padrões que isso aí a gente traz, isso vem desde a infância, e isso você pode mudar até de firma, que esse É. padrão vai repetir lá na frente.
Exatamente. Eu acho que tem até um fator nesse processo aí que é olhar para o lado e começar a ver que as pessoas fazem as mesmas coisas. E aí você tenta se convencer, né, que aquilo é natural, faz parte do processo e que talvez o teu sofrimento, a tua angústia, essa falta de autoconhecimento também é normal, né? Porque Aí você a vê as pessoas, autossabotagem, né? Que a pessoa começa, não, mas eu tô aqui, eu vou é, vencer. eu tô aqui, meus colegas estão aqui, a gente tá todo mundo no mesmo barco, vamos que vamos, e na verdade você sabe que falta alguma coisa ali que para você é Não, importante, é. O mas barco você tá não sabe o afundando, mas que tá é, todo mundo né? no mesmo barco. É, muito bom. E aí, Camilo, uma curiosidade que eu tenho aqui também. No final desse processo, o que as pessoas contam, assim, né? Eu acho que duas dúvidas que eu tenho. Uma é, se todos os participantes, né? Que você falou que geralmente o grupo tem aí no máximo até 8 pessoas. Se todos são brasileiros. E a outra pergunta é, como é que acaba esse processo? O que eles trazem de feedback, assim? O que eles falam sobre toda essa experiência? Tá. As pessoas, eu costumo fazer um grupo aberto para brasileiro, para quem fala em português e espanhol, então não é só brasileiro. O ano passado, por exemplo, eu levei um grupo que tinha um irlandês que falava espanhol, uma brasileira e uma catalã. Então, assim, era um grupo bastante homogêneo, todos falavam espanhol e portunhol e se entendiam, então é muito legal também ter essa troca de culturas. Legal. É o que eu falei um pouquinho antes, né? Ninguém está no seu caminho por acaso. Então, existem trocas ali que às vezes eu estou olhando para você que eu já nem interfiro, que é legal. E no Uhum. final do caminho, o que as pessoas levam é toda essa experiência, ela vai construindo, ela vai deixando coisas para trás, e aí ela mesma vai se dando conta de várias coisas que vão saindo, né? A parte emocional dela, ela vai começando a se entender melhor, e, claro, a gente vai, de acordo com cada um e com as vivências, ela vai trazendo também essas ferramentas do que ela aprende lá para manter um pouco dessa paz no meio do olho do furacão, para começar a olhar Uhum. para dentro dela, né? Então, ela tá lá rodando, ela vai lembrar do caminho. É, essa história de você acordar muito cedo todo dia, você acorda cedo e vai caminhar, acorda cedo e vai caminhar, e caminha 20, 15 quilômetros, é uma rotina, é uma disciplina, né? E aí você vê que você tem também essa rotina, essa disciplina, você se entende que, pô, se eu fizer isso na minha vida com certas coisas, eu vou conseguir mudar certos hábitos. Uhum. Porque lá não tem jeito, se você não acorda, você tem que chegar, você depende da sua própria perna para chegar no próximo destino. Exatamente. Então você precisa fazer isso, né? Aí tem muitas, são pequenos detalhes que a pessoa vai adquirindo, né? Eu digo que como a pessoa caminha, o caminho é como ela caminha na vida. Então Sim. tem gente que não usa o bastão, mas chega na subida, fica reclamando, mas não usa o bastão. E o bastão ela tá Sim. carregando na mochila. Pega o bastão e para de reclamar. Entendeu? Você tem ajuda aí, você tem a ferramenta com você. Por que você não É. vai e faz? Né? Então ela tá ali, mas ela não tá enxergando. Então são esses detalhes que vai dando consciência para a pessoa, Uhum. né? Por exemplo, chega num caminho, aí a pessoa, fiquei quieta, a pessoa não tá vendo a seta, ela não tá vendo a direção. Eu falei, como você não tá vendo? Eu falei, então a gente vai parar aqui, porque se você não sabe o caminho, você já sabe que é para seguir as setas. Porque você entrou numa zona de conforto, porque você tá comigo, você parou de ver os sinais. Cadê o Sim. sinal? Não vejo, o sinal tava pequenininho assim do lado, se fosse uma cobra mordia, entendeu? Então, Exatamente. E o mais interessante é que o caminho te dá o tempo para você pensar e tomar consciência, né? Porque eu acho que sim, no dia a dia, querendo ou não, você acaba tendo algumas situações que você aprende algumas coisas, mas que outra situação acontece muito rápido e você acaba não tendo o tempo para tomar consciência daquela ação. Como é um caminho e você vai passar o outro dia também caminhando, você tem um tempo de absorver aquela informação nos pequenos detalhes, que foi um pouco do que você trouxe, né? E a Erika falou algo muito interessante aqui nos comentários, que foi a questão de como que a gente está sendo impactado hoje em dia por diversos canais e por muitas informações, né? E aí sim, eu acho que o que é isso é importante fantástico esse comentário dela. porque assim, você tá sendo bombardeado em diversos canais por diversas informações e tudo mais. E, enfim, eu acho que no curso de transformação digital que eu fiz aqui, mas um pouco do que eu tenho discutido com algumas pessoas, eu acho que tem sim um excesso muito grande de informação. E teve uma pessoa muito interessante, uma palestrante inglesa, num evento que eu fui, que falou o seguinte, do efeito de opt-out, né? Que é aqui fazendo uma tradução meio ruim, assim seria o efeito, sei lá, de sair, de optar por sair, né? Por abandonar.
que é justamente essa vontade que o ser humano vai ter cada vez mais de sair, por exemplo, de aplicativos, né? Eu tenho, sei lá, o Uber, eu tenho mais 40 aplicativos de alimentação. Eu Fica acho que a popando sociedade está tudo aí. tomando... eu acho que a sociedade está tomando consciência que, assim, a gente não precisa de tanto, né? E aí, quando você fala... Eu acho que isso tanto no digital, né? Então, assim, cara, será que eu preciso de 5 plataformas de rede social? Quais são aquelas redes que, de fato, me trazem mais, me agregam mais valor? Né? Preciso de 5 aplicativos com foco em Sim, alimentação? Então, a galera está tomando uma consciência de redução, né? Porque a informação, de fato, o excesso da informação cansa, que as pessoas estão acabando, né, refletindo e optando por fazer um filtro, né, no que elas sim. querem acompanhar, a informação que elas querem ter, o que faz mais sentido. Então, E eu acho que isso está totalmente ligado ao movimento que a gente está vendo de bem-estar e felicidade. E por isso que eu acho que era tão importante também esse bate-papo contigo, porque eu acho que é uma tendência muito grande, né? Hoje mesmo a gente fez um post, não à toa, a gente falou sobre burnout, hoje lá sim. na firma, porque no final do dia é algo que o nível de informação é tão elevado e as exigências no trabalho também são tão altas, e cada vez mais por conta da era digital, a gente está trabalhando lado a lado com máquinas, que a gente acaba se esquecendo que não somos máquinas, né? Somos seres São os humanos humanos, e que a exato. gente tem certos limites, né? E eu vejo a sociedade agora no momento que a gente está começando a rediscutir limites, que é muito bom, né? Total, total. E dentro desse lance de muita informação, como é que você vai distinguir aquilo que é legal para você? Porque as pessoas entram no modo automático, que nem o ratinho ali, fica e consome, quando vê, passou horas e tá estressado. E isso, ela tem que ter esse autoconhecimento, porque é o que tá no coração dela, o que faz o coração dela cantar e vibrar, que ela tem que falar, putz, isso aqui é legal. E aí saber ter esse discernimento, essa consciência de olhar, putz, isso aqui, meu, eu vou deixar, eu vou sair daqui, porque isso daqui não está me agregando, né? De começar a se sentir. As pessoas não se sentem, elas não olham para dentro, então elas não sabem o que elas querem, aí elas ficam olhando para o lado e entram nesse negócio. No caminho, eu sempre falo para as pessoas que o ideal é deixar o celular no modo avião, e deixo o meu celular para as pessoas, parentes, sei lá, o chefe. Então, assim, Uhum. fala que você está num processo, que você vai para o caminho, que você vai desconectar, e se precisar realmente alguma coisa, pode acessar. Manda para mim. Eu faço o filtro, eu tento o máximo ali, tipo, se chegar no tom, eu vou falar, vem cá, ó, tá acontecendo isso, tá tudo bem, você pode dar essa resposta aqui para essa pessoa? E já aconteceu, e o resto, e funciona, ninguém morre. É uma Funciona. semana onde você consegue estar numa experiência com você, abrindo esses canais sensoriais para você poder sentir, putz, meu, e agora? Eu vou para lá ou vou para cá? Não, mas Exatamente. cadê o sinal, né? E aí você começa a trazer isso para o seu dia a dia, que é fantástico, né? E aí vai conseguindo ter esse filtro, né? Do que você vai consumir digitalmente ou não, é, Exatamente. até nas suas relações, amizades, porque às vezes a gente está se relacionando com pessoas que não estão mais Exatamente. agregando nada, né? E você tá ali Na ainda. realidade é isso. É como é que você faz essa limpeza também, né? Eu acho que é um processo que você acaba priorizando o que faz mais sentido para você em termos de vida, né? De uma maneira geral, considerando diversos elementos. Eu acho que é um caminho que não só te ajuda no lado pessoal, mas você reflete sobre sua carreira, você reflete sobre seus relacionamentos, reflete sobre o que Tudo. você quer de futuro. É um Uma processo bem coisa, imersivo. uma coisa bem importante que até falei, putz, né, eu vou falar com o pessoal do lá na firma, e aí eu saí da firma. E hoje, muita gente que vem fazer sessão comigo, eles já vêm assim, ó, o seguinte, eu quero fazer o processo de propósito, ou ir nessa viagem, não sei o quê, mas olha, eu não sei se eu estou preparada para sair da empresa, viu? Eu falei, gente, mas você não sou eu, sabe? Tipo, Calma, né? tranquilo, eu sei que você está insatisfeito, porque a pessoa fala, eu estou insatisfeito, mas olha, já vem com aquele Tranquilo. medo de tipo, calma, que você não vai me tirar daqui. Tranquilo, tranquilo, meu amigo, não passa nada. Não passa nada, porque você pode fazer o seu propósito estando na firma também, né? E isso é uma coisa que depois de um tempo eu consegui realizar. Eu tive o meu processo. Mas tem pessoas que ou às vezes está na firma errada, ou só precisa ressignificar as coisas que dentro dela ela vai conseguir ter uma vivência mais feliz com os coleguinhas, com aquela empresa, porque tudo está Exatamente. mostrando um espelho do que está dentro dela, né, para ela. Então, se ela não está Exato. afim de se ver,
vai continuar tomando porrada da vida. Até Exatamente. olhar. Exatamente. Show de bola. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, enfim, quer tirar alguma dúvida específica com a Camila sobre o processo de Santiago, de autoconhecimento, alguma coisa que, às vezes também alguma pergunta que passou e a gente não viu aqui, se quiserem escrever aí pra gente, a hora é essa, né? A hora é essa. Olha que bonitinho esse provérbio. Eu adoro esse provérbio chinês aqui, ó. Sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É isso mesmo. Se autoconhecendo pode ajudar muito no dia a Inspiração. dia da firma, com certeza. Com certeza. Poxa, você imagina se todo mundo pudesse, né, não ir com toda aquela armadura? Até não sei se você chegou a ver um podcast que eu te mandei ontem, que eu achei Não, fantástico. sensacional. Não vai com a Sensacional. arma, meu. Tira a arma e você tá ali, né? Porque vai todo mundo armado, engolindo o choro, tem que ser forte, duro. Se a pessoa não vai com essa armadura toda, né? Ela vai mais aberta, o outro já tem aquela empatia, o clima é outro, né? Sim, você acaba trabalhando mais relações de confiança no trabalho também, né? E parece que Total. você, quando entra a catraca da firma, muitas pessoas passam por um portal corporativo e é tipo assim, cara, aqui eu sou outra pessoa, sou outro ser humano, Olá! uso outros verbos, tenho uma outra maneira de me comportar. E aí, cara, no final do dia, o que isso de verdade te agrega, né? Então, É, a acho Ruth e a que Raquel, né? Pra quem é old school, entende. É a não Rutinha agrega, e a né? Acho que Raquel. não ajuda muito. A Muito bem. bipolaridade. É. Ok. Bom, Camila, queria te agradecer, né, por ceder esse tempinho aqui em Barcelona. Não é cedo, é meia-noite e alguma coisa. É, Então, brigadão por estar acordado e compartilhar muito da sua experiência, né? Eu acho que é uma experiência pessoal que depois se transformou em algo profissional, mas começou como, né, algo muito pessoal de autoconhecimento. Acho que é um trabalho super bacana você poder compartilhar isso abertamente com as pessoas, né? Porque são situações, às vezes, né, quando começa ali um pouco uma situação de estresse ou burnout, são situações que as pessoas geralmente não compartilham. Então, você deu o sim. pontapé inicial, acho que você abraçou o risco de se conhecer, de experimentar, de ir para um lugar novo, de aprender, né, E a coisas gente segue novas ainda, né? e se Não redescobrir. para. Então, acho que é uma super inspiração para todo mundo, para os firmeiros que acompanham a gente aqui também. Então, super obrigado aí por participar e quero fazer mais lives. Sim, vamos fazer mais Quando lives. você Eu estiver que em Santiago, se agradeço. tiver esses 10 minutos aí como é que Sim, fala? lá do fim De do mundo a celular, gente faz. você liga para mim, a gente vê o que a gente vai estar fazendo na hora, mas a gente pode se conectar. Beleza, obrigada. Você também, a Estela, que não está hoje. E, cara, já te falei e repito aqui para todo mundo que eu sou fã do Lá na Firma, porque realmente me representa na época que eu tava e todas aquelas angústias que você fala, meu, pra quê? É demais e super inspirador, meu. Segue aí o jogo, que tá super bacana. Show de bola. Brigadão, viu? Galera, brigadão quem acompanhou Valeu. aqui. A gente vai deixar aqui a live um tempo, acho que fica 24 horas, então quem quiser assistir depois está aqui à disposição. Ok. Beleza? Valeu. Valeu, boa noite. Até Até mais. semana.